Você se lembra de Castle Story? Aquele jogo de ilhas flutuantes, blocos e pequenos bonecos amarelos construindo castelos no céu. Se você acompanhava o YouTube lá por 2013, talvez lembre de alguém muito especial, o Kazum 8. Foi através dele que muita gente aqui no Brasil conheceu Castle Story, e para muitos, inclusive para mim, aqueles vídeos são pura nostalgia. Uma época que simples atos de ver blocos se brilhando parecia mágico. Mas o tempo passou, e o jogo que marcou tantas lembranças acabou desaparecendo quase por completo. Hoje, quase ninguém fala dele. Então, o que aconteceu com Castle Story e o estúdio que o criou? Bom, tudo começou em 2012 quando dois desenvolvedores canadenses tiveram uma ideia ambiciosa. Um jogo de estratégia e construção onde o jogador moldava castelos flutuantes, bloco por bloco. Eles lançaram o projeto no Kickstarter, pedindo US$ 80 mil, e conseguiram 7 vezes mais. Em apenas 5 horas, a meta foi batida, e quando a campanha terminou, o número era impressionante. Mais de US$ 700 mil arrecadados em apenas um mês. Inclusive, o criador de Minecraft, Marcus Persson, o Notch, elogiou publicamente o projeto, e isso foi o suficiente para torná-lo um fenômeno instantâneo. Em 2013, Castle Story finalmente apareceu na Steam em acesso antecipado. Era o momento que todos podiam colocar as mãos naquele jogo que parecia ter saído da nossa imaginação. Ilhas flutuantes, recursos para coletar, torres para erguer e invasões para enfrentar. Os Bricktons, com seu jeito carismático e desastrado, se tornaram quase um símbolo. Eles trabalhavam juntos, obedecendo ao nosso comando, carregando blocos, cavando, cortando árvores e construindo muralhas. Havia algo quase terapêutico em assistir tudo aquilo. Com o tempo, novas mecânicas foram sendo adicionadas. Modo de jogo, criaturas inimigas e ferramentas de construção cada vez mais precisas. A Sauropod prometia um futuro brilhante para o projeto. Multiplayer, batalhas complexas, mundos maiores, e durante anos a comunidade acreditou nesse sonho, acompanhando cada atualização com entusiasmo. Mas o desenvolvimento foi lento. A cada nova versão, surgiam bugs, problemas de desempenho e longos períodos de silêncio do estúdio. Ainda assim, a esperança permanecia, sustentada por uma base de fãs apaixonados. E então, finalmente em 2017, 5 anos depois do financiamento coletivo, Castle Story foi oficialmente lançado. Para muitos, aquele momento de representar o fim de uma espera e o começo de algo maior. Mas, ironicamente, também foi o começo do fim. O problema é que o mundo dos games já havia mudado. A febre dos jogos de construção e sobrevivência estava saturada, e Castle Story, que antes parecia inovador para sua época, agora competia com títulos enormes e polidos. Ele não era simples o bastante para atrair novos jogadores e nem profundo o bastante para prender os veteranos no jogo, e aos poucos o interesse foi desaparecendo. Ainda assim, para quem viveu naquela época, o jogo tinha um charme que nenhum outro conseguiu replicar. Era lento, às vezes frustrante, mas único. Depois de Castle Story, o estúdio indie decidiu arriscar novamente. Eles começaram a desenvolver Mirador, um jogo completamente diferente, mas dessa vez o público não acompanhou. A campanha do Kickstarter falhou antes mesmo da metade e o estúdio não encontrou editoras dispostas a bancar o projeto. Mesmo assim, Sauropod não desistiu. Eles conseguiram um investimento de US$ 900 mil no Canadian Media Fund, um fundo do governo canadense destinado a apoiar produções culturais. Era dinheiro suficiente para reviver o estúdio, mas também uma grande responsabilidade. Só que em vez de usar esses recursos com cautela, a gestão de estúdio se perdeu. Internamente a produção era caótica. Enquanto o dinheiro sumia, Mirador avançava devagar sem foco. Quando perceberam, já era tarde. Mesmo com quase 1 milhão em mãos, o estúdio estava endividado. As previsões mostravam que eles não teriam como manter até o fim de 2019. E o mais grave, a equipe só descobriu isso pouco antes do colapso. Em julho de 2019, Mirador foi lançado, sem marketing, sem acesso antecipado e praticamente sem suporte após lançamento. 2 meses depois, todos os 20 funcionários foram demitidos. A Sauropod ainda tentou afirmar publicamente que continuava ativa, mas era o fim. O estúdio nasceu de um sonho indie, financiado pela paixão de milhares de fãs, acabou afundado por ganância e má gestão.
queria crescer rápido demais, sem lembrar de onde vieram. Hoje Cash Story ainda existe na Steam para compra, meio esquecido. Sem atualizações, o estúdio desapareceu e a comunidade se dispersou. Mas para muitos de nós, ele ainda continua vivo, guardado em algum canto da memória, junto a de estar assistindo Kazun 8 ou Kuro ou outros youtubers que faziam vídeos. É de uma nostalgia que o tempo não consegue apagar. Porque no fim, Cash Story foi isso. Um sonho que flutuou por muito tempo e deixou saudade quando caiu. E de certa forma isso é o suficiente. Porque enquanto houver alguém lembrando dele, um vídeo antigo, uma conversa, uma nostalgia qualquer, então Cash Story ainda não desapareceu por completo. Então, gente, eu vim aqui no final do vídeo apenas para desejar um meu maior obrigado para quem escutou até aqui e ouviu essa história até o final. Cash Story fez parte da minha infância desde pequeno. Como eu disse, eu assistia muito Kazum 8 e Kuro, e eu era muito viciado. E eu queria muito começar um canal e fazer vídeos, e acho que esse foi o motivo certo. Algo que eu realmente era apaixonado e ainda sou. Eu gosto muito desse jogo e eu queria muito que a empresa voltasse, mesmo ela sendo muito gananciosa e tal, mas ainda assim eu queria muito que a Story voltasse. E é isso. Esse foi o meu primeiro vídeo do canal e eu espero que vocês tenham gostado e vai ter mais, com certeza. Então, por favor, só deixa o like e comentam se vocês curtiram, qual o assunto que vocês gostariam e o que vocês acham sobre essa história e etc. Não se esqueça de se inscrever, tá? Aqui é o Lupe e eu vejo vocês até o próximo vídeo. Beijão.